Deixa eu puxar um pouquinho aqui essa palavra. As principais funções da alma são a mente, a vontade e a emoção. A vontade, ela é responsável pela decisão. Portanto, ela é a senhora, a dona do homem. Preste atenção nisso. A faculdade mais forte da alma é a vontade. A mente é responsável pelo pensamento e a emoção, pelo afeto. Logo, a alma é o centro das emoções. O centro do nosso intelecto, pensamentos, sentimentos, vontades. O homem, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. O espírito é semelhante ao amo, o Senhor maior. A alma é como mordomo e o corpo servo. Isso quer dizer que o espírito dá ordem à alma, que por sua vez dá ordem ao corpo. Dessa forma, a parte fortalecida enfraquecerá as outras. Agora, a alma, ela é governo. Se você tem uma alma forte, você mata o espírito. Então, se a alma governa, o espírito morre. E quem tem que governar? O espírito. Paulo fala de duas mentes. A mente do espírito, a mente da carne. A do espírito, se você caminhar pela mentalidade do espírito, você vai caminhar para a direção da vida. Se você caminha com base numa mentalidade carnal, almática, ela vai te conduzir para a morte, e morte eterna. A Bíblia diz que a palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela chega dividindo alma e espírito. A alma, que é o centro das minhas emoções, e o meu espírito. E o espírito está ligado a Deus. Então, esse espírito ligado a Deus, ele é conduzido por Deus. Mas, se a alma está no governo, ela mata o espírito. Então, você pode ser o ser conduzido pelo espírito, e você pode ser aquele conduzido pela sua alma. E você será o almático ao invés de espiritual, cheio do espírito. A palavra chega dividindo. Então, quando eu ouço a palavra, ela me mostra. Ela me dá discernimento do que faz parte da alma e o que faz parte do espírito. E o que acontece quando nós nos agarramos aos nossos sentimentos e vontades? Nós podemos até ter crido no Senhor. Nós cremos no Evangelho, nós cremos na palavra, cremos que é verdade. Mas não tem obras, não tem ações alinhadas. É aquela fé sem obras. É o cadáver de fé. Porque eu tenho a fé dos demônios. Eu creio que é verdade. Eu creio no Evangelho. Mas eu não consigo colocar em ação
porque eu não rompo essa barreira da alma. Quando eu creio no Senhor, o meu espírito é vivificado. Mas a minha alma, ela passa por esse processo de conversão, de libertação, de mudança, que é a mudança da mente, a renovação, que Paulo fala tanto, essa mudança interna, porque nós chegamos cheios de muitas coisas, tomados por muitas coisas. Nós fomos formados, treinados para pensar de um jeito. Nós fomos preparados, recebemos uma cultura, fomos criados dentro de uma cultura, recebemos um padrão. E, então, agora, ao receber Cristo como meu Salvador, eu preciso desaprender e reaprender, o que eu tenho graça para isso. Então, o meu espírito foi vivificado, mas eu posso não estar andando no espírito. Eu posso ainda ser uma pessoa que está caminhando com base na minha alma, pelo que eu ainda penso, pelo que eu sinto, e principalmente pelas minhas vontades. Eu não consigo dizer não para as minhas vontades. Ela continua sendo, o que eu falei aqui, a senhora, a dona da minha vida. Porque eu não consigo dizer não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Muitos ainda estão apegados a muitas coisas. E precisam compreender isso e aceitar o que o Espírito quer fazer e dar lugar a essa libertação. Se você olhar a história de Abraão, Abraão saiu de Ur, mas ele poderia, quando o pai dele morre ali em Harã, ele segue, quando o pai parou, ele parou. Mas ele saiu, ele ouviu um chamado. Você vê em Atos o Senhor falando, quando Estevão descreve toda a história, traz toda a história de Israel, ele conta que o Senhor o chamou em Ur dos Caldeus, que era a Babilônia. E ele saiu. Ele teve força para sair. Mas ele podia ter fracassado onde? Quando o Senhor pediu Isaac. E o Senhor pediu Isaac exatamente para saber onde estava o coração de Abraão. Porque o que acontece com muitas pessoas é que elas ficam apegadas a um padrão, ou muitas vezes apegadas ao que o próprio Deus deu a elas. E muitas vezes o Senhor vai nos testar para saber se nós estamos libertos da nossa alma. Nós sempre teremos sentimentos, emoções, vamos pensar, obviamente, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E nessa jornada nós vamos sendo treinados e ensinados a sofrer uma libertação total da nossa alma.
a não sermos mais guiados pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas pela palavra. Então, Deus treinou Abraão para isso, só que agora é um teste, o Senhor precisava testá-lo num nível altíssimo, para saber se ele ia ficar com a afeição, o apego que ele tinha com Isaac, com aquilo que o Senhor tinha dado a ele, ou se ele ia ouvir o Espírito, ele ia ouvir a Deus, e a despeito de vontades, de sentimentos, ele ainda daria a Deus. E ele não fracassou. Não fracassou. Quando você olha para Adão, ele mesmo usou, foi a mulher que me deste. Ele mesmo fala, foi a mulher que me deste. O que nós percebemos, que ele foi tomado por uma afeição tão grande, que ele não quis deixar Eva sozinha. Porque ele não foi enganado. Ela foi, ele não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele fez consciente, porque ele não quis deixá-la sozinha, ele tinha uma afeição, um apego com o que Deus havia dado a ele. E quando ele cedeu os impulsos da vontade, dos sentimentos, quando ele foi almático, e ele ouviu o que Deus deu a ele, ao invés de ouvir a Deus, ele foi expulso, ele perdeu o destino. E ouvir a sua alma, as suas emoções, a sua vontade, trouxe para ele o quê? Enfado, fadiga, sofrimento. Porque é isso, leia a história e você vai ver. Quando ele ouviu a sua alma e não o seu espírito. Quando ele baixou o nível. Ele estava num nível alto, ele se comunicava com Deus, ele andava com Deus, ele ouvia Deus. E quando ele ouviu a sua alma, ele perdeu o seu destino. Quando foi mais importante o que Deus deu a ele do que o próprio Deus, ele preferiu ficar com o que Deus havia dado a ele, do lado do que Deus havia dado a ele. Ele perdeu o destino. Perdeu o direito de permanecer no Éden. Perdeu a comunhão com Deus, sofreu uma morte espiritual. Porque a alma, ela mata o espírito. Uma alma forte significa um espírito fraco e morto. Quando nós vemos o Jacó, que nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, essa própria cena mostra que ele passou a vida na força do braço, lutando para pegar tudo com as próprias mãos. E, por fim, ele acabou pegando uma dor muito grande para a vida dele. Porque ele passou a vida tentando pegar tudo com as mãos. E ele teve que passar o Val de Jaboque e lutar fisicamente. Mas era uma luta espiritual.
mas físico porque a sua carne precisava ser ferida. Para que ele dependesse de verdade de Deus e rompesse aquela barreira. Porque a verdade é que enquanto a nossa carne não é ferida, ela continua muito forte. Nós não queremos a carne ferida. Porque é difícil passar por cima das nossas vontades, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E o nome dele só foi mudado, ele deixou de ser chamado de enganador, de usurpador, depois daquela luta, onde a sua carne foi ferida. Falamos agora mesmo da circuncisão de Gilgal. Enquanto não foi feito aquele corte na carne, que durante a jornada pelo deserto não foi feito. Agora, para a conquista da terra, um corte na carne tinha que ser feito. Enquanto esse corte na carne não foi feito, que agora Paulo vai chamar de circuncisão do coração, é quando você realmente nega tudo que você até então foi, quis, gostou, o seu modo de agir, seu modo de andar na vida. E você adota para você o nível mais alto, que é aceitar que o padrão é Cristo e é para lá que você tem que seguir. Você tem que se parecer com Ele. Não é com ninguém. Cada dia tem que ter menos de você, do seu velho eu, e mais de Jesus. Menos da sua vontade, mais da vontade dele. Menos daqueles sentimentos, menos. E agora mais guiado, mais atento, mais clara a voz do Espírito. A sua mente, nós recebemos a mente de Cristo. Então, conforme eu vou me enchendo dessa palavra, ela é como água, ela vai fazendo essa lavagem na minha mente. E eu vou pensando cada vez mais, porque essa é a ideia, que eu pense cada dia que o Senhor me permite ter, me proporciona, me presenteia, que eu avance um pouco mais nessa mentalidade. A mentalidade de Cristo, que é uma mentalidade de renúncia, de sacrifício, de doação, onde cada vez que passa, menos eu e menos de mim, mais dele, menos eu, mais ele, menos tenho daquele velho homem e mais desse novo homem que caminha para se parecer com Cristo. Então, esse corte na carne tira o quê? Vergonha, humilhação. Pode ver quando que nós atraímos vergonha e humilhação para a nossa vida? Quando a nossa carne entra em ação. Porque quando você caminha no Espírito, é dirigido pelo Espírito, você vai tendo um processo
de crescimento, de avanço, cada vez mais. Quando você lê sobre Simão, o mago, o mágico, é impressionante, porque você vê que ele creu. Houve um avivamento em Samaria, um movimento inacreditável com Filipe. E Simão, que se apresentava como cara tão importante, um homem de importância, de grande poder, ele se converteu. Naquela onda, ele foi junto. Só que, com o passar do tempo, o que nós vamos vendo que aconteceu com Simão? Ele continuou almático, ele continuou cheio dele. Ele creu no Evangelho. Mas ele creu para fazer uso daquilo como uma força maior. Porque ele começou, como ele não sofreu uma renovação, ele viu, quando os apóstolos são enviados, como Pedro lidou com ele, ele começa a ver que aquelas pessoas tinham sido batizadas, mas não tinham sido batizadas no Espírito Santo, eles começam a impor as mãos, elas começam a ser batizadas, ele fica deslumbrado com aquilo. E aí, então, ele oferece comprar aquilo, comprar aquele dom. E é onde o Pedro fala com ele que ele era uma pessoa tomada de amargura. Que ele não tinha parte naquele ministério. Porque o coração dele não era reto. Ele estava cheio dele. A visão dele era equivocada. Ele continuava sendo internamente, ele creu em Jesus. Ele creu no Evangelho. Mas ele era um sujeito almático. Ele continuava pensando do mesmo jeito. O Evangelho, ele não deu lugar para essa mudança que o Evangelho causa na gente. Ele queria aquele poder, ele queria aquele dom, para quê? Para que ele fosse, na cabeça dele, ainda mais poderoso do que ele tinha sido antes, para que ele pudesse ganhar mais dinheiro com aquilo. Ou seja, crer ele creu, mudar ele não mudou. A cabeça dele não mudou. O padrão dele mental continuou o mesmo. A forma dele pensar, a forma dele ver, a maneira como ele lidou com as coisas espirituais foi da mesma forma que ele lidava antes. Você vê que ele não entendeu o que significava essa vida nova com o Senhor. Porque a alma dele continuava fortíssima. Ele não sofreu uma libertação da alma. Ele creu. Não, é verdade, ele creu. Mas Tiago vai falar dessa fé dos demônios. Crê, treme, mas não muda. Não obedece. Não passa por uma transformação. Não é capaz de negar a si mesmo. E assim, muitos cristãos, muitos crentes, têm vivido. São crentes almáticos, que são dominados pela alma e não pelo espírito. E é por isso que há tanta oscilação. Por quê? Se você faz o que você tem vontade, se você faz o que você está sentindo, se você faz aquilo que você está pensando, vem um pensamento, que gera um sentimento, então vai gerar uma ação. Se você é movido
pela sua alma, você é um ser almático. Um ser almático não é alguém guiado pelo Espírito. O que acontece? Há oscilações. Não pense que você receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque tem mente dividida. E é instável em tudo que faz. A mente é dividida. Não há uma firmeza no caráter dessa pessoa. Ela está, mas se ela sente uma coisa diferente, mesmo ela tendo ouvido, não faça, não é assim, não é como você deve viver, não é o caminho que você deve tomar, ainda assim ela vai e faz, porque ela tem vontade. Ou seja, o amo, que é o espírito, e a alma é o mordomo, e o corpo é o servo. Então, esse mordomo, ele está aí para administrar. Ele recebe ordens do seu Senhor, do Espírito, e só faz o que o Espírito manda. O que o seu Senhor manda. Mas na vida de muitas pessoas, não é o Espírito que comanda. E dá ordem, e a alma simplesmente obedece, dando comandos para o corpo. É o contrário. A alma é forte, mata o espírito. O espírito está morto. A pessoa não consegue ouvir a Deus. Ela ouve a voz das emoções dela. Então, se ela sente, ela faz. Se ela não sente, ela não faz. Se ela tem vontade, mesmo tendo ouvido que não, ela vai e faz. Se ela não tem vontade, mesmo sabendo que ela deveria fazer, ela não faz. Dependendo da emoção dela, ela tem uma atitude, ela toma uma decisão. Mudam as emoções, mudam as decisões. Essas pessoas, elas estão sempre muito ansiosas, frustradas, porque elas mudam de acordo com suas emoções, de acordo com seus sentimentos. Então, elas oscilam muito. Não há estabilidade. Não há consistência. Então, elas vão sendo levadas como a onda do mar. Dependendo do vento que está soprando naquele momento, elas são levadas. Não há uma firmeza. Então, elas já ouviram algo. Elas leram a verdade. Mas elas acabam sucumbindo ao que elas estão sentindo, mesmo sabendo da verdade. Porque elas não conseguem colocar um fim, um pare, exatamente porque elas não param para tomar essa decisão, fazer essa risca no chão e dizer, não, eu não vou mais viver dessa maneira. Eu não quero mais. Então, você imagina que uma pessoa dominada pela alma dela, então ela levanta, tem dias que ela está bem, tem dia que ela não está. Ela não consegue, como ela não é guiada pelo Espírito, mas pela alma, ela responde as respostas que ela dá para aquele dia tem a ver com o que ela está sentindo. Ela responde de acordo com as emoções dela.
Você não vê? A pessoa, ela está motivada, ela está vibrante, ela faz. Se ela está desmotivada e se sentindo mal, ela não faz. Então, se eu sinto Deus, eu oro. Eu não sinto Deus, eu não oro. Eu sinto vontade de buscar a Deus, eu busco. Eu não sinto vontade, eu não busco. Você vê que é uma pessoa almática. É sempre o sentir. Ela depende do sentir. Ou seja, ela ainda não tem, ela tem, espiritualmente ela recebeu, se ela creu em Jesus, a mente de Cristo, mas ela não faz uso. Ela recebeu o Espírito Santo, mas ela vai entristecendo o Espírito Santo e extinguindo tudo que vem do Espírito. Porque a alma é muito forte. A alma é governo. E se a alma não deixa o Espírito governar, ela vai continuar no comando. E se ela continuar no comando, você troca, só troca, uma miséria mundana por uma miséria cristã. Você muda de endereço, de religião, muda a forma de vestir, de se pentear, você muda várias coisas, mas não muda o que é mais importante, que é a alma, que é o interior, que é a forma de pensar, que é a forma de responder às demandas da vida. Muitos respondem com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas vontades. Elas continuam vivendo dessa forma. E se você responder a todas as questões da vida de acordo com as suas emoções, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus sentimentos, você vai ter uma vida que não avança, infeliz, frustrada, e a verdade é derrotada. Porque você é guiado pelo momento, pelo que você está sentindo naquele momento. Tem gente que ainda gosta de falar, de usar essa expressão. Ah, não, eu faço, mas depois eu esqueço. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu falo, mas depois eu nem lembro, eu não guardo nada. Você vê que Paulo vai falar que o menino, ele precisa de um tutor. Ele não pode, enquanto ele não tomar não ganhar a maturidade, a maioridade, ele não for capaz de administrar a herança, ele vai continuar precisando de tutor. Paulo disse para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha uma igreja, em termos de dons, ela era completa, mas era uma igreja imatura. Porque tinha divisão, tinha contenda, tinha muita competição. Eles tinham comportamentos almáticos. Então Paulo disse, olha, eu tinha muito mais para entregar para vocês, mas eu não posso. Por causa do comportamento infantil de vocês. Então eu acredito que algumas pessoas poderiam estar vivendo mais, mas Deus não pode entregar mais, porque são infantis. Deus não quer que você continue tendo um tutor, ele quer que você seja o administrador da sua herança, mas ele não pode entregar mais para você,
Por quê? Porque é criança? É infantil? Como é que Deus vai poder confiar mais? Ele não pode. Há uma infantilidade, uma imaturidade que ele não pode confiar mais na vida da pessoa. E assim, nós vemos, no lidar com pessoas, o quanto elas poderiam estar além, mas não estão, porque elas pensam do mesmo jeito que sempre pensaram. Você conversa com elas 10 anos, ouviu elas falando o que está dentro, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. 10 anos atrás, falavam de um jeito, 10 anos depois, estão falando do mesmo jeito. O que mostra que elas não sofreram uma renovação. Elas ainda não negaram quem elas foram uma vida inteira. Elas não são capazes de negar, de pegar a cruz, aquilo que é difícil. Muitas ainda estão agarradas aos seus Isaques, às suas Evas, tentando pegar as coisas com as mãos, espiritualmente falando. Estão agarradas ao que Deus deu a elas, ao invés de estarem agarradas a Deus. Estão como Simão, o mágico. Estão vendo apenas algo mais poderoso para se obter, para o seu interesse próprio. Ou seja, as intenções e motivações não mudaram, não foram purificadas. A forma de pensar não foi purificada. A alma tem muita força ainda. O modo da pessoa pensar, os sentimentos dela, as emoções dela, tem muita força ainda. Estão no controle, né? As suas emoções estão no controle. Quando ela deveria estar sendo guiada pelo Espírito. A fé vem do ouvir, ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais isso vai entrando e fortalecendo você. Quanto mais você se enche de Deus, quanto mais você toma consciência e você dá lugar a isso, você quer essa luz dissipando essas trevas, mais fortalezas vão sendo quebradas, demolidas. E você vai se alinhando cada vez mais ao padrão bíblico. Para tudo, para conduzir a sua vida. Fazer escolhas, tomar decisões. Para conduzir sua família, seu casamento, seus filhos, seus negócios. Tudo passa a ser com base no padrão bíblico. Se você não muda, o que acontece? Você sai de um relacionamento, entra em outro e leva os mesmos vícios do antigo para esse. Porque você ainda pensa como sempre pensou, ao invés de pensar como Cristo pensa. Você discordou da criação, alguns discordaram da criação que receberam dos seus pais, mas estão repetindo nos filhos agora.
aquilo que criticaram, por fim, estão fazendo. Por quê? Porque eu digo que estou seguindo Jesus, mas eu não neguei essa pessoa. Eu não me esvaziei. Porque para Cristo assumir a forma humana, ele teve que se esvaziar. E Paulo disse, seja a mesma atitude de vocês a de Cristo. A atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Vocês precisam se esvaziar e se humilhar para isso. Vocês precisam acreditar que a forma de pensar, como vocês foram uma vida inteira, não cabe nessa nova vida. Por isso que vocês creram em Jesus. Se ele é seu mestre, ele é seu guia, ele é seu influenciador. Ele é o seu educador. Ele é o seu pai agora. Então, o que você recebeu antes, aquela maneira de pensar, aquela forma de pensar, foi exatamente o que causou muitos problemas. E a mente que causou o problema não vai trazer solução. A mente que colocou você naqueles problemas, em determinados problemas, jamais vai trazer solução. Você precisa de uma outra mentalidade. Por isso você creu em Jesus. Quando você creu em Jesus, você estava dizendo, eu quero o que ele tem, eu quero o padrão dele, eu quero pensar como ele pensa, eu quero seguir as pisadas dele. Eu quero negar tudo definitivamente que eu fui até hoje, que eu recebi, e eu quero esse padrão para mim. Meu padrão é Cristo. Meu modelo é Cristo. Então, eu estou disposta a pegar essa minha cruz, que é difícil, porque eu fui crucificada com as minhas, quando eu criei em Jesus, com as minhas paixões e desejos. Então, eu estou crucificada. O que é uma pessoa crucificada? Alguém que não pode mexer nenhuma mão, nem um pé. Então, já que eu fui crucificada, minhas paixões e desejos foram crucificados, então, agora, eu não me movo mais, estou crucificado. Da mesma maneira que eu me movia, só tem um jeito agora, me mover pelo Espírito. Ser guiada pelo Espírito, não da forma como eu sempre fui, da maneira que eu sempre conduzi a minha vida. Quando eu entendo isso, eu então me levanto, porque eu penso da maneira certa. Espera aí, está certo. Eu estou querendo um vinho novo, mas o odre é velho. Eu quero uma roupa nova espiritual, mas, na verdade, eu não tirei a velha, mas peguei alguns remendinhos, porque a velha está surrada, então eu quis fazer uns remendos nessa roupa velha, surrada, ao invés de eu tirá-la e botar nova. Eu recebi uma mente nova, que é a de Cristo. Eu recebi o Espírito Santo, que me guia, que me discerne as coisas. Mas eu, muitas vezes, ao invés de eu deixar isso tomar conta e assumir o controle, eu continuo permitindo que o que eu penso, o que eu sinto,
minhas vontades permaneçam no comando. E é aí que a vida não avança, você não progride, porque você não está andando no Espírito, mas pela alma. Não é o Espírito que te guia, mas o que você tem vontade, o que você sente. E óbvio, as coisas estão acontecendo o tempo todo. E as mudanças, o que está acontecendo, as notícias, podem afetar as minhas emoções, mexer com os meus sentimentos. Mas se essa alma está em sujeição, submissa ao Espírito, o que acontece? Ela não sobrepõe o Espírito. Ela não tem autoridade mais sobre o Espírito, porque o Espírito está no comando. Eu fico com o que eu sei e ignoro o que eu sinto. Eu fico com o que eu sei e ignoro a minha vontade, aquela vontade, aquele desejo que bateu, mas o Espírito é mais forte. Então eu fico com o que eu sei, com o que está escrito. A vontade vem, mas o Espírito é mais forte. Então, eu não cedo para a vontade. Meu corpo tem reações, mas ele é controlado por um Espírito forte. Porque a alma está em sujeição. Porque agora ela sofreu uma renovação no modo de pensar. Consequentemente, o meu homem interior foi modificado. E eu estou caminhando e construindo a minha vida com base nesse alicerce que é Jesus e me fortalecendo cada vez mais através da palavra. Que esse dia fique marcado na sua vida como o dia em que você decidiu não ser mais um crente almático, mas alguém guiado pelo Espírito, que pensa pelo Espírito, que decide a vida pelo Espírito, que ouve a voz do Espírito, que toma decisões alinhadas com Deus, a despeito de sentimentos e emoções contrárias, de vontades. Você é cheio do Espírito, é guiado pelo Espírito, então você põe um limite e diz, não vou para essa direção. Eu sei o que está lá, eu sei o que tem lá, e eu não vou fazer. Quando você é guiado pelo Espírito, sua carne não domina mais. Você não dá mais tudo que a sua carne quer. Você sabe dizer não. Essas oscilações terminam. Por isso que tem pessoas, quando você anda com uma pessoa cheia do Espírito, ela é estável, ela não tem mudanças de humor, ela não é contraditória, porque ela está crescendo nisso. Ela não dá o que a carne dela quer. Ela não pensa mais como ela sempre pensou estando na carne, porque agora ela está no Espírito. Antes ela tinha uma alma forte, com a maioria, inclusive cristãos, tem uma alma muito forte. E alguns já até mataram o Espírito. Porque se você vai observando, a pessoa ela age, reage de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que ela está sentindo. O que acontece com ela.
Ela responde, ela se move de acordo com aquilo que está acontecendo na vida dela. Então, se ela foi contrariada, ela não gostou. Você não vê que tem gente que tem dia que ela está... Tal pessoa é maravilhosa. Dá uma semana, aquela pessoa já é a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque ela enxerga com base nas emoções dela. A base dela para definir se a pessoa é boa ou é ruim é o que a pessoa faz para ela. Então, se a pessoa fez 99, mas desagradou nisso aqui, para ela é o suficiente para essa pessoa sair do mais elevado nível de bondade e uma pessoa incrível. Eu já vi gente chamar a mesma pessoa que chamou de difícil, insuportável, e você eu sou muito assim, né? De eu perguntar, peraí, mas com qual pessoa que eu fico? Com aquela que era há uma semana atrás maravilhosa, ou com essa que é insuportável? O que ela te fez para virar insuportável? Ou a mesma pessoa, quantas vezes eu já perguntei, em função dessas contradições, de eu perguntar para a pessoa, peraí, só me responda uma coisa, com qual pessoa que eu vou ficar? Com a de 2 dias atrás ou com essa aqui? Quem é você? Quem é você? A pessoa que há 48 horas atrás me apresentou um discurso. 48 horas depois, tem outro discurso. Quem é você? Com quem que eu fico? Porque essa pessoa é almática. Então, há 2 dias, ela estava sentindo uma coisa, ela queria uma coisa. 2 dias depois, ela já quer outra, porque mudaram os sentimentos dela. As circunstâncias, então, já mudou tudo. Então, a pessoa também, que era maravilhosa, se fizer alguma coisa que contraria a pessoa, agora não é mais maravilhosa. Agora ela já tem um problema. Ou seja, é tudo sobre mim, né? Eu. Não me deram, não fizeram. São as emoções, a alma dessa pessoa é forte. O espírito está pronto para as coisas espirituais de Jesus. Mas a carne é fraca para as coisas espirituais, porque, na verdade, ela é forte para o que diz respeito à carne. E uma carne forte é um espírito morto. Quando a carne é forte, o espírito, com certeza, já vai estar morto ou na UTI. Já quase em coma. E aí a pessoa quer vitória, ela quer uma mudança na vida dela. Mas ela, por não ser guiada pelo Espírito, não estar andando no Espírito, não ser guiada pela palavra, obviamente, ela, por fim, ela não conhece a verdade. Porque o que é verdade para ela é o que ela sente. Porque a pessoa, 2 dias, uma semana atrás, era maravilhosa, agora não é mais. Há uma semana ela queria uma coisa, agora ela já quer outra coisa. A pessoa vai mudando o discurso dela de acordo com a conveniência, com as circunstâncias. Ela não tem um padrão, que é o padrão de Deus. E aí ela pergunta por que ela não está bem. Obviamente, porque se você não conhece a verdade, é a verdade que liberta. Aí você está vivendo com base em mentiras. Que, na verdade,
que você sente é real. Não é que você não sente. É real. Mas baseado numa maneira de pensar mentirosa. Porque essa mentira, esse pensamento mentiroso, gera um sentimento. E a verdade é que, quando eu ajo com base na verdade, eu não vou esperar ter sentimento ou emoção me apoiando. Eu vou fazer. E os sentimentos acompanham. Eu não espero o sentimento chegar. Eu faço, e se o sentimento chegar, amém. Se não chegar, eu vou fazer do mesmo jeito. Entende como andar no Espírito? Porque nem sempre o sentimento vai chegar. Nem sempre você vai ter um sentimento. E aí, se você continua vivendo pela alma, você está cheio de crenças, paradigmas, fortalezas mentirosas. Porque não é a palavra que te guia, não é a verdade que te guia. E aí é onde você se confunde. Porque a sua vontade muitas vezes é tão forte que você põe até Deus nisso. Deus falou comigo. Deus está nisso. Deus. E muitas vezes é a sua falta de conhecimento de Deus que fez com que você criasse um Deus que é parecido com você, que fala o que na verdade você quer ouvir. Então, o seu Deus interior, ele é parecido com você. Ele não te confronta, ele não vai te contrariar, e ele vai na linha daquilo que você quer. Porque o Deus vivo, ele vai te confrontar, ele vai te corrigir com amor, porque é o amor que faz isso. A fonte, o porquê dele me disciplinar, porque ele me ama. Então, ele muitas vezes vai me contrariar, vai me repreender, ele vai dizer não, ele vai dizer muitos nãos para mim. Não. Ele vai lidar com coisas que eu não estou vendo, que eu estou fazendo, que eu ainda gosto, ou que eu nem estou percebendo, e ele vai chegar, ele vai lidar. E ele vai dizer, para com isso. Para com isso. Não continue nisso. E aí você, imediatamente você faz aquele corte, acabou. Isso não vai mais fazer parte da minha vida. Porque você está andando no Espírito. O Espírito manda. E o Espírito manda um comando para a alma. Acabou, tá? Nós não pensamos mais assim, não agimos mais assim. Mas se a alma que comanda, o Espírito, ele fala, mas aí a alma é muito forte. Ela vai abafando o Espírito. Porque se a alma não deixa o Espírito governar, ela mata. E o que acontece é que muita gente não deixa o Espírito prevalecer, mata. Por quê? Porque ele não quer abrir mão do que ele quer, do que ele gosta, do que ele acha, dos sentimentos dele, das vontades dele. Vamos nos colocar em pé. Teria muito mais para falarmos e N escrituras para lermos, que fundamentam, mas eu vou só fechar com essa. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida, perderá.
Mas aquele que desprezar sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde eu estou, e se me servir, o Pai o honrará. Se o grão de... Ele estava falando dele mesmo, né? Que se ele não morresse, ia ficar ele só, mas morrendo, indo à cruz, multidões viriam a ele. Quando eu morro, de verdade para mim mesmo, é a morte dessa carne, desse velho homem, desse velho eu, é onde nós crescemos, produzimos, agregamos valor, frutificamos. Não dá para crescer e produzir abundantemente na vida e para o reino, permanecendo vivo para si mesmo, pensando do mesmo jeito e, consequentemente, tomando decisões, tendo reações, falando, não com base na fé, no espírito, mas na carne. Com seus olhos fechados, libertação da alma é uma grande vitória para a nossa vida. Enquanto isso não acontece, muita coisa fica retida na nossa vida. Nossa vida que poderia progredir e avançar. Poderíamos estar vivendo num nível tão elevado, andando no Espírito, mas muitas vezes nos contentamos com uma coisa tão inferior, que não nos ajudou lá atrás. Tanto não nos ajudou, que nós procuramos algo superior para nós. Não foi por isso que nós procuramos Jesus, nós sentimos uma necessidade por Cristo? Porque aquela mentalidade, aquele espírito, estava consumindo com a nossa vida. Eu não quero você perdendo a sua vida, talvez sendo um cristão de tanto tempo, talvez até um obreiro, tendo tudo à sua disposição, mas sendo governado pela alma, por um sistema falido, que nunca te ajudou e obviamente não vai ajudar agora. Espírito Santo, vem até nós. Ah, Senhor, só o Senhor pode atingir as camadas mais profundas do ser humano e discernir. O Senhor discerne, o Senhor coloca luz, e é quando nós somos capazes de ver e de entender coisas que jamais vimos ou entendemos antes. Nossas verdades caem por terra. Os enganos vão sendo arrancados da nossa vida, quando o Senhor
tem lugar. Assume o comando da nossa vida. É a história de mudar até o andado. Quando a carne de Jacó foi ferida, até o seu modo de andar mudou. A verdade é que quando nós passamos a andar no Espírito, é visível uma pessoa que está cheia do Senhor. Ela fala diferente. Ela age diferente. Ela se veste diferente. Ela se apresenta de forma diferente. A presença dela é diferente. A forma dela decidir a vida é diferente. Tanto que não é incomum nós vermos uma pessoa, sabermos que é ela, mas ela ter se tornado irreconhecível. Porque quem anda no Espírito se torna irreconhecível. O padrão é alto. Há uma consistência, uma disciplina, uma estabilidade, uma generosidade que é capaz de nos tocar e de nos inspirar profundamente. O semblante da pessoa, de uma pessoa guiada pelo teu Espírito é diferente. O tom dela, a generosidade, a capacidade de estender a mão, de vencer o mal com o bem, de fazer o bem e não se cansar, de dar o benefício da dúvida, de salgar, de iluminar. Nós vemos isso, Senhor. Maridos que se tornaram cheios do teu Espírito e se tornaram pessoas admiráveis. Quantos homens que contaram já que quando suas mulheres foram tomadas pelo teu Espírito e passaram a ser guiadas pelo Espírito, elas mudaram completamente. Pais que chocaram os próprios filhos com suas mudanças. Porque é uma mudança que impacta. Uma pessoa que sai da alma para o espírito, ela nunca mais, ela não tem como ser a mesma. Porque uma vez que ela experimenta estar no espírito, que é um lugar tão livre, de tanta paz, ela não suporta mais voltar para a alma. Porque a alma é um lugar de insatisfação contínua, de falta de paz, de instabilidade, de oscilações. A alma é um lugar de tanto engano. Mas quando essa alma é dirigida pelo Espírito, é quando a paz e a segurança guiam a vida da pessoa. Eu oro por essa libertação aqui hoje. Eu oro para que hoje, Senhor, essa pessoa sofra uma libertação da alma. E que ela seja guiada por Ti, Espírito Santo, que ela ande no Espírito. Que seus desejos e paixões sejam definitivamente crucificados. Porque se ela está com o Senhor, a Tua palavra diz, e ela é a verdade, que foram crucificados, e eu tenho que crer nisso.
Eu oro, Senhor, para que hoje saia daqui no Dia dos Pais, pessoas com uma consciência tão alta, com uma visão ampliada, com clareza, com temor, e decididas que elas não querem mais esse lugar baixo. Elas querem esse lugar alto, onde a paz reina, a segurança reina, a sensatez. Porque pessoas guiadas pelo Espírito não vão ser guiadas para um lugar onde só os tolos vão. Mas vai ser conduzida para o lugar da sabedoria, para um lugar de retidão, porque o seu trono é fundamentado em justiça e retidão. E quem está fundamentado no Senhor, está fundamentado em justiça e retidão. Não há injustiça e nem falta de integridade. O falar da pessoa é sim, sim, não, não. As escolhas são justas, são honestas, são alinhadas com o Senhor. Uma pessoa guiada pelo teu Espírito, é o que a sua palavra diz, ela reina, reinamos com Cristo. E eu oro para que esse entendimento tenha tomado conta dos corações. E que uma libertação profunda esteja acontecendo agora. Que o poder da alma seja totalmente enfraquecido. E que o Espírito reine e governe. Lidere a vida dela. Que saia daqui pessoas lideradas pelo Espírito. Que são guiadas pelo Espírito. Eu abençoo o teu povo. E declaro uma mudança radical. Através desse entendimento, dessa visão. É uma restauração. Eu pego esse propósito, Senhor. Eu não sei o que ela pediu nesses 52 dias. Mas eu creio que o que nós mais precisamos, as reconstruções, as restaurações mais importantes, elas acontecem dentro de nós. E eu oro para que essas mudanças estejam acontecendo agora, através do discernimento, da clareza, das revelações que o Senhor nos dá e nos proporciona. Eu oro pela restauração da vida dela, restaurações internas, mudanças internas. Mexa, Senhor, no interno, no mais profundo de cada coração. Liberta. Liberta, cura feridas. Mexe no ego. Cura essa raiz, arranca essa raiz de rejeição, de amargura. Esse orgulho. Esse egoísmo. Arranca. Coloca a sua mão. E faça uma grande obra nos corações aqui agora. Que saia dessa reunião pessoas completamente libertas, restauradas internamente. E que nunca mais volte ao mesmo lugar. Que saia daqui homens e mulheres completamente mudados, transformados, com a mente renovada, até com o coração trocado, se necessário.
Eu tomo posse de todas essas restaurações e restituições. Eu concordo com tudo que ela tem buscado e clamado. E declaro que ela entra num novo tempo para viver, Senhor, num nível altíssimo. E não retrocederá em nome de Jesus. Eu tomo posse disso. Que a pessoa que vai sair daqui é uma pessoa completamente renovada, transformada, com um entendimento renovado, com mudanças internas profundas e completas. Em nome de Jesus. A forma dela olhar, dela pensar e dela responder às demandas da vida serão agora pelo Espírito. E ela vai crescer nisso dia após dia. Em nome de Jesus. E ela vai ver o quanto responder pelo Espírito na condução da vida, da família, dos negócios, atrai favor e poder, glória. Eu oro, Senhor, para que o teu povo seja guiado pela tua presença, pelo teu Espírito, por ti, Espírito Santo. Que possamos crescer e desenvolver essa capacidade de fazer uso da sua mente dia após dia e perseguir esse padrão alto que é o seu. Que possamos desenvolver, Senhor, aquilo que precisa ser desenvolvido e aprender dia após dia que nós temos um alvo e o alvo é o Senhor, o alvo é Cristo. Obrigada por tudo. Continue falando e tocando profundamente. Te amamos e te glorificamos. Obrigada, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.